Eu tenho o prazer, o privilégio de receber uma pessoa que já é de casa, conhecida aqui tanto pela diretoria da Board Academy, pelos colaboradores, tem participado ativamente dos nossos eventos. Ele que é um especialista, um professor de saúde. E nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de vida pessoal e também de carreira dele e abordar esse tema, saúde, tão relevante, tão importante para cada um de nós. Estou falando de Paulo Sato. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros. Aqui quem fala é Marcelo Simonato, um dos diretores da Board Academy. É um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco em nosso episódio de Os Conselheiros. O podcast Os Conselheiros, aqui da Board Academy, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, tanto pelo nosso canal, pelo YouTube, como também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, primeiro, meu agradecimento. E segundo, eu te convido para fazer a sua inscrição. Clica aí, assine o canal e também ative o sininho para que você seja então notificado, notificada sobre outros conteúdos, seja do nosso podcast, como também da Board Academy, conteúdos valiosos sobre governança, empreendedorismo, liderança, mundo corporativo, carreira de conselheiro, tudo para ajudar você, a sua empresa e a sua carreira. Você conselheiro, conselheira que está por aqui, você empresário ou você executivo também, muito obrigado pela sua audiência. Também quero fazer aqui menção sobre um dos nossos programas, o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros. Se você deseja saber mais sobre esse programa, como você pode se tornar um conselheiro, uma conselheira e trabalhar ajudando outras empresas com o seu conhecimento, com a sua experiência, entre em contato conosco. Será um prazer recebê-los. Bem, no nosso episódio de hoje, do podcast Os Conselheiros, eu tenho o prazer, o privilégio de receber uma pessoa que já é de casa, conhecida aqui tanto pela diretoria da Board Academy, pelos colaboradores, tem participado ativamente dos nossos eventos. Ele que é um especialista, um professor de saúde. E nós vamos falar um pouco sobre a trajetória de vida pessoal e também de carreira dele e abordar esse tema, saúde, tão relevante, tão importante para cada um de nós. Estou falando de Paulo Sato. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Paulo, a gente falava um pouquinho aqui antes nos bastidores, né? Sobre essa questão da saúde, da pluralidade, do singular. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto. Já quero deixar aqui a nossa audiência curiosa sobre esse ponto. Mas no nosso podcast, antes da gente começar propriamente com o conteúdo do nosso convidado, da nossa convidada, a gente gosta de conhecer um pouco mais sobre esse convidado, essa convidada, nas palavras dele ou dela mesmo, né? Então conta pra gente sobre a sua origem, onde você nasceu, primeiros passos ali na carreira, na formação, para que a gente possa chegar ao ponto de falar então dessa história de saúde, você como um especialista e um professor de saúde. Eu nasci na roça, no sítio, que essa história, eu faço parte daquela história de praticamente todos os pelo menos mais de 90% da história dos imigrantes. Se você vê o que eles chamavam pelo menos quando eu era criança sempre, japonês, tem olho puxado. E o japonês o Japão tem a maior colônia de japoneses fora do Japão, longe é o estado de São Paulo. Tem a razão por isso. E a história de quase todos é similar, porque o Japão naquela época, lá nos inícios dos anos 1900, o Japão tinha feito o tratado de amizade com o Brasil e como ele fez esse tratado de amizade e os brasileiros estavam precisando, os coronéis de café precisavam de mão de obra para colher café. E aí trazer os italianos. Depois que começou a Primeira Guerra Mundial, não podia sair mais gente da Europa, eles descobriram trazer gente do Japão. Para trazer gente da Europa, os coronéis de café precisavam de
de mentir, inventar uma mentira, colocar as pessoas para convencer os italianos a vir e pagar a passagem. E o Japão não, dava passagem de graça. O governo do Japão dava passagem de graça para os imigrantes, para quem quisesse vir e migrar para o Brasil, que é a terra lá que é para emigrar para o Brasil. Quem veio? Quem veio? E a minha família, e no caso, meu avô. Meu avô tinha uma família imensa lá no Japão, pouca terra, e ele tinha a opção de ir para Manchúria, que o Japão naquela época tinha guerreado e tomado uma parte da China, que era Manchúria. Então estava pegando as famílias para mandar para colonizar a Manchúria, ou vir para o Brasil. Da mesma forma, o governo, que é o programa de governo japonês, que vinha gratuitamente. E o meu avô veio para o Brasil, optou vir para o Brasil, que veio com a minha mãe. Posteriormente, o meu pai também veio, e aí eles se conheceram no Brasil e formaram... Tanto o seu pai como a sua mãe vieram crianças? Não, minha mãe veio com 16 anos, meu pai já veio com 25 anos. Ah, ok. Eles vieram já para trabalhar, todos eles. Quando vinham esses imigrantes, eles iam para Porto de Santos, botavam no trem e ia parar lá no Planalto Central Paulista, onde tinha as grandes plantações de café, que o estado de São Paulo inteiro era um estado de café. E por isso que saiu, naquela época, mais de 95% das exportações do Brasil era café. Então, todos vieram de café. E aí... Naquela época da República, café com leite, não é isso? Café São Paulo, leite de Minas, tinha uma história assim? Tinha, naquela época, porque revezava se a presidência, o poder central lá do Brasil, né, que era no Rio de Janeiro, mas tinha os presidentes que era dessa origem, o de São Paulo, que era o estado do café, o estado de Minas, que era o estado do leite. Então, havia aquela política do café com leite. Só que os japoneses não ficaram, eles pegaram por um tempo, eles viram que eles têm aquela terra. E o Brasil, aquele espaço de terra sem dono, praticamente sem dono. Mas aí comprava-se muito barato, era muito barato, e as pessoas trabalhando, cultivando a terra, podia se pagar a terra. Então, tinha os grandes loteadores que vendiam a terra fiada para o cara para pagar após a produção. Isso aí teve. Aí foi colonizado o norte do Paraná dessa forma, e grandes colônias. Então, existem as grandes colônias de japoneses, através de duas cooperativas grandes que existiam na época, que é a Cooperativa Cotia, que era a maior da América Latina, e a Cooperativa Sul Brasil, que é a cooperativa de pequenos produtores. E eu sou dessa origem, que nasci e cresci. Nasceu em qual cidade? Eu nasci em Guaíra, mas aí eu saí pequeno, que meu pai foi para Atibaia, e aí eu tive a chance de viver mais em Atibaia, mas eu cresci mesmo em São Paulo porque não tem escola. Naquela época não existia escola rural. Hoje já existe até os ônibus que pegam as crianças e tudo. Para mim ir para a escola, assim, primeiro grau, eu tinha 7 anos de idade, mas eu já andava uns 3 quilômetros a pé para chegar na escolinha. É aquele tipo de escolinha que tinha 3 fileiras de carteira. Cada uma era uma série. Cada uma era série. E chegou no 4º ano, já não tinha mais. Então, precisava sair, quem quisesse estudar. Paulo, parece que isso é uma coisa de livro de história, mas foi ontem. A gente está falando o quê? De 50 anos, 40 anos, não é isso? Estou falando de mim, falando ali, estou falando de mim. Eu estou vivo e estou bem aqui. Então, posteriormente, eu saí, aí depois eu tive a chance de ir estudar fora do país, eu fui para os Estados Unidos, e aí eu fiz a minha vida praticamente fora. Fiz minha vida nos Estados Unidos, que fez. E lá fiz agronomia. Para ir para os Estados Unidos, eu imagino que a sua família, então, pai e mãe, prosperou. Ou você conseguiu alguma bolsa? Como você foi para os Estados Unidos? A minha família, eu sou o irmão mais novo de uma série de 10 irmãos mais velhos que eu, no caso. E aí, sim, o meu irmão,
é muito técnico. O sítio que eu cresci foi considerado, na época, o governo era o Figueiredo, João Figueiredo, na década de 70, planta que o João garante, e o meu irmão ganhou um prêmio como melhor pequena propriedade do Brasil. Ele ganhou um diplominha, foi mandado buscar ele aqui e foi lá para Brasília para receber o prêmio de melhor propriedade do Brasil, melhor pequena propriedade do Brasil. Então, assim, altamente tecnificada, era um laboratório e era uma escola que tinha todos os aspectos, num aqui que tem que ter na propriedade, e aquele sítio eu fico pensando, foi muito bem pensado, planejado e aproveitado todos os recursos naturais que poderia ter numa propriedade. Eu fico vendo como que aproveitar uma propriedade bem e ter o aspecto de vida, de ter lazer. Tinha campinho de futebol, que na época jogar o campinho de futebol tem as lagoas, que tem tão como altamente produtiva, uma propriedade de 25 hectares, 10 alqueires, e que tem as reservas de mato, que tinha macaco na mata, tem tudo. Então, quer dizer, a propriedade foi escolhida assim, e dava 30 empregos direto. Numa propriedade de menos de 30 hectares, dá emprego direto, registrado, de mais de 30 funcionários. Então, a decisão de você ir para os Estados Unidos foi baseada no quê? Algo para voltar e ajudar a família ou não? Aí você se desvinculou da parte rural? Aí foi porque não é para desvinculado aquelas partes para ter digamos assim, tu vai viver o sonho americano, que você vê, todo mundo vai viver o sonho americano. Mas, então, aí lá nos Estados Unidos, depois eu fui coordenador de programa de estagiário agrícola. Eu sempre gostei, desde novo, eu fazia um grupinho que a gente tinha um grupinho de amigos que vivia junto, e a gente saía todo ano para viajar pelo Brasil. Pegava um carro, 4 pessoas, e a gente saía para conhecer o Brasil. Atravessei o Brasil aí, de todo esse lugar que não tinha ainda estrada naquela época, aquela BR-35, a 101, tudo não existia. A maioria dos trechos era estrada de terra ainda. Mas desde aquela época lá eu cruzei o Brasil, todo o Nordeste, aquele interior do Nordeste, a costa e tudo, já tinha conhecido o Brasil. Aí depois eu estive lá nos Estados Unidos, eu peguei um emprego que era ótimo, porque eu tinha que viajar, que era assim, é um programa internacional de estagiário agrícola. Então vinha estagiários da Universidade de Tóquio, os formados lá da agronomia da Universidade de Tóquio de Agricultura, de Kitasato, Hokkaido, mandava os formados para ir trabalhar nos Estados Unidos, estágio prático agrícola. E tinha a Cotia, a cooperativa Cotia Brasil, que mandava os filhos de cooperados deles para também trabalhar nos Estados Unidos. O objetivo, no caso do Brasil, era formar liderança para o agronegócio do Brasil, para esse agronegócio. Aquele negócio que o Paulinelli, quem sabe bem dessa história, Alisson Paulinelli, que disse que é o pai do agronegócio e tudo, mas ele sabe, tá? Alisson Paulinelli, ele sabe que quem fez todo o programa, montou toda a estrutura, mapeou o Brasil, ele fala, o Paulinelli, palavras dele, aspas, né? Ele fala, o Japão mapeou as 21 áreas novas áreas de produção agrícola do Brasil. E essas áreas correspondem hoje por 75% da produção de grãos do Brasil.
Então, na verdade, o governo japonês fez a Embrapa. Quem fez a Embrapa foi o Geisel assinou, mas o dinheiro, 100% do dinheiro para fazer a Embrapa e para tocar a Embrapa é do governo japonês. O que ninguém sabe aqui no Brasil. Ninguém sabe disso. Quem contava essa história bem, com detalhes, porque ele assinou todos os cheques, a distribuição de recursos para cada lugar e o que se vai fazer, era o ministro da Agricultura da época, que foi o Alisson Paulinelli. Então, ele contava direitinho todos os detalhes, inclusive da formação e de como começa, e como é que desenvolve. Quer dizer, o Brasil em desenvolvimento, um país que tinha muita gente e um território menor precisando expandir, juntou os interesses dos dois lados, né? Acho que foi bom para todo mundo isso. Então, por que aconteceu isso? Isso aí também ninguém sabe. Eu fui, como coordenador de programa de estagiário agrícola, eu convidava sempre uns palestrantes para fazer, porque no programa a gente tinha dois seminários, tinha um seminário de inverno e de verão lá nos Estados Unidos e que esse ficava reunido numa universidade americana. Então, as universidades que a gente usava era a universidade no meio oeste, era a Universidade de Ames, em Iowa, Universidade de Madison, em Wisconsin, Fresno Davis, Califórnia, e Honolulu, no Hawaii. E aí eu convidava os professores para fazer as palestras. E um dos professores de comércio exterior da Universidade de Fresno, aí ele contou que a influência, a política é que decide praticamente tudo dentro no comércio exterior. Por exemplo, ele falava, em 1900, quando acabou a guerra, o MacArthur acabou a guerra lá no Japão, na Guerra do Pacífico, o general de ocupação era o general Douglas MacArthur, lá dos Estados Unidos, que ficou. E nessa época, de 46, ele fez os japoneses e aí parar de produzir alimento, que eles não têm vocação para produzir alimento. Lá não tem terra e no clima é quente e úmido no verão. Então, quando se pode, no verão, para produzir o alimento, não dá muita fungos, doenças, etc. E aí o japonês falou, então vamos produzir só arroz. Então, todas as terras foi voltada para produzir arroz. Então, o Japão ficou autossuficiente em arroz. Mas o Japão é dependente de soja. Soja é o segundo alimento mais consumido no Japão. E a soja é a alma do japonês. O tempero, o miso e o shoyu, são temperos do Japão, além do que o queijo, leite, tudo veio da soja. E a proteína também, para tratar dos animais, vem da soja. O tofu também, não? Tofu é o queijo, é o tofu. O tofu toda da soja. Aí, tá. E os Estados Unidos fornecem tudo que vocês precisarem. E a quantidade que vocês precisarem, os Estados Unidos vai fornecer. Isso aí ficou combinado. E o Japão, deixando de fazer o esforço de produzir alimento e produzindo o que ele sabe fazer, miniaturização de tudo e tecnologia e industrialização. Começou a aprender a fazer produtos transistores, inventar transistores, fazer as coisas pequenininhas. E aí aquele negócio que o japonês tudo é pequenininho. Mas aí o Japão desenvolvendo, crescendo mais de 10% por ano durante todo o tempo. E o Japão já era um país rico, em 1970, o Japão já era um país rico, em 1970 veio a maior seca da história dos Estados Unidos até hoje. Nunca os Estados Unidos pegou um ano tão seco quanto em 1970. E aí é ano de eleição dos Estados Unidos. Em 1970, o presidente era o Nixon, e o Nixon estava em campanha para a reeleição dele, e aí veio essa seca que não tinha soja para mandar para o Japão.
Naquela época não existia também uma reserva de alimentos como tem hoje, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar do mundo. E os Estados Unidos produzia, exportava e era o grande celeiro do mundo, era os americanos. E estava em seco. Aí caiu na mesa do Nixon tomar uma decisão. A gente tem esse contrato com o governo do Japão, que a gente precisa ter tantos milhões de toneladas e enviar para o Japão. Naquela época, o único país do mundo que produzia soja e que enviava para o Japão era os Estados Unidos. Não tinha outro, não tinha um segundo fornecedor de soja no mundo. De milho até que tinha, tá? Os Estados Unidos era longe o país que mais produzia milho. Mas aí caiu naquele lá, olha, a gente tem essa opção, manda essa soja para o Japão, as indústrias dos Estados Unidos ficam sem soja, e as indústrias ficam sem soja e vai criar um desemprego grande. E aquele meio oeste lá dos estados, todos os estados do meio oeste decidem, porque por causa do colégio eleitoral, do colégio eleitoral americano, decide... Não seria uma decisão popular para ele que queria ser reeleito. Ele queria ser eleito e perdia, absoluta certeza, perdia a eleição. Aí ele falou, I'm sorry, para o japonês, né? E então o japonês vai ficar sem soja lá, tá? E o japonês, segurança alimentar do povo, governo japonês, segurança alimentar, não tinha. E tem um acordo que os Estados Unidos dá. Guerrear com os Estados Unidos não dá. Mas aí ele pega e fala, vamos criar, decisão do governo japonês, vamos criar um concorrente para produzir alimentos com os Estados Unidos. E nessa de criar um lugar no mundo que ia produzir soja, com alimentos para eles, não tinha outro lugar, a melhor opção e o melhor... Então, o que eles fizeram? Mandaram todos os melhores técnicos para o Brasil, mapearam o Brasil inteiro, escolheram as 21 áreas de produção e que hoje criou o agronegócio do Brasil. E aí o interesse de ter feito isso... E aí, só um parênteses, diferente lá do seu avô, dos seus antepassados que vieram para trabalhar como... Como mão de obra de colher café. Isso. Agora não, agora vem num trabalho técnico, vem com dinheiro, vem para desenvolver... Isso aí, os trabalhos técnicos. Eu vi os cientistas do Japão, que a mão de obra já estava aqui. Já estava aqui, claro. A mão de obra já estava aqui. E aí tá lá os gaúchos que falaram, então eles pegaram e fizeram todo o programa. A gente tem essa área, tem que ser feito dessa forma. Tem que colocar o calcário, tem que colocar tal. Essa área está precisando de potássio, essa área está precisando de fósforo mais e tal, para equilibrar. Já tinha mapeado todas essas áreas e a tecnologia para fazer. A tecnologia vem tudo dos Estados Unidos, que é a infraestrutura dessas máquinas, John Deere, Massey Ferguson, Caterpillar, Fiat Allison, etc. Todas essas grandes colheitadeiras e tudo para desenvolver, para produzir alimento. O grosso dessa técnica de como fazer era americana. E esse aí ele já tinha. E aí precisava, porque para fazer uma agricultura você precisa de disponibilidade diária, tem 4 disponibilidades, disponibilidade diária, disponibilidade de capital, disponibilidade de tecnologia e disponibilidade de mão de obra. Aí juntou, então já junta-se isso, o capital a gente dá. A gente está falando de década de 70, é isso? Isso, na década de 70. E você estava nos Estados Unidos ou tinha voltado? Não, eu estava voltado, e eu fui em 80 para os Estados Unidos. Eu acompanhei a eleição do Reagan. Então, como eu acompanhava a eleição do Reagan, o Reagan tinha sido governador da Califórnia. E o exemplo do presidente Reagan era exatamente o estado da Califórnia. O exemplo do Reagan para ele falava, nós fizemos isso na Califórnia, nós podemos fazer isso nos Estados Unidos. Ele sempre falava. E é republicano. O Reagan era republicano. Então, por o Reagan ser republicano e defender as ideias que eu via, que é mais da natureza, eu acabei sempre tendo uma tendência de ser republicano. E eu via claramente a diferença entre republicano e democrata. E até hoje eu tenho essa tendência. Só que o tempo passou e depois eu vi os anos Clinton.
Clinton, para mim, é o mais inteligente presidente que passou. O Nixon e o Clinton, para mim, os dois mais inteligentes que passou na história dos Estados Unidos. Depois veio o Obama, que eu acho super inteligente também. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Eu fiquei mais de 30 anos. Uau! Fiquei mais de 30 anos nos Estados Unidos. Mas sempre vindo ao Brasil, Sempre, família, nunca né? deixei de acompanhar tudo do Brasil. Nunca deixei de acompanhar tudo do Brasil. E eu via constantemente. Nos Estados Unidos você fez carreira acadêmica, virou empresário? O que você fez? Nos Estados Unidos, então, depois de ter conhecido todos os estados americanos, e eu ficava me perguntando como eles, os americanos, fizeram isso. Eles tinham lá quase um quarto, pelo menos, do PIB do planeta, ganharam quase um quarto das medalhas olímpicas que disputaram. Eles ganharam mais de um terço do prêmio Nobel do mundo. E eu conhecia tudo, e tudo tem aquela infraestrutura que, quanto mais você conhece, mais você fica admirado com a infraestrutura que eles têm. Aí, na época, eu era solteiro. Quando tinha essas questões, eu era solteiro. E eu via também que eu acabei descobrindo que lá tem os alunos da MBA de Harvard, que eles ensinam lá e pagam. Então, esses alunos com menos dinheiro, eles precisavam levantar dinheiro para pagar a escola. E eles tinham que ler livros. Tem que ler dezenas de livros todo mês. Então, aí, o que eles fizeram? Eles formaram um grupo, sintetizava, colocava o livro em textos assim de 15 minutos, a ideia central de cada autor de administração, e aí você tinha a possibilidade de assinar, e recebia em fita cassete todo mês, recebia 2 fitas cassete todo mês, de livros, conteúdo de livros, desse livro de administração. E eu fiquei anos ouvindo essas aulas dos cursos de MBA. Então, eu tinha uma formação muito sólida em economia e administração, além da parte técnica de agricultura, de química, né, agrícola. E aí eu peguei e ficava perguntando, quanto mais eu sabia, eu falei, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma toda essa... O porquê. Eu sempre vi as causas do problema. Eu nunca tentei resolver um problema até hoje, tanto na agricultura, na época, por que apareceu ácaro lá numa cultura? Não vou jogar acaricida. Por que está com fungo? Vai jogar um fungicida. Não, eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei, e aí eu tinha já lido o livro da Ana Primavera, em que tudo, e até tinha um francês que chama Francis Chabousseau, que só teve uma edição, o livro dele, só teve uma edição que chama Teoria da Trofobiose, que é de nutrição das plantas, e que ele baseia muito no gráfico da Ana Primavera, que ela fez de nutrientes, a relação de nutrientes que as plantas precisam para ter saúde, as plantas. Eu passei, desde aquela época, eu passei a usar em mim a mesma ideia. Eu vi que eu não fico gripado, não fico doente, não fico nada. Opa, então agora a gente vai começar a caminhar para a questão da saúde, porque até agora eu fiz no meu enunciado que você era um especialista, professor de saúde. E a gente começou a contar de agricultura, do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, uma história rica. E agora vem então aonde as histórias se convergem para a saúde. Eu na agricultura ali, então eu pegava os melhores especialistas de cada área da agricultura para fazer seminário para meus alunos, tá? Aí eu via, mas a minha questão era mais pessoal mesmo, para mim, saber como é que
os Estados Unidos chegaram lá. Nesse período de ficar, eu comecei a ver o todo. Então, eu conhecia de nutrição. Existe, então, uma senhora que morreu ano retrasado, com 99 anos de idade. Até ia contatar a filha dela para a gente fazer uma festa de 100 anos da Ana Primavera. Essa mulher é uma austríaca que ficou presa durante... Ela austríaca que ficou presa durante a guerra lá do Hitler. Ele ficou presa e na cadeia encontrou o marido dela. E depois da guerra eles emigraram para o Brasil. Ela foi ser professora lá da Universidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, Universidade Federal. E ela escreveu alguns livros. O livro mais importante dela, que foi indicado para 2 prêmios Nobel, 2 vezes foi indicada, ela é Manejo Ecológico do Solo. Aí ela coloca naquele livro a relação de nutrientes que as plantas precisam. Na verdade, as plantas, bicho ou gente, é tudo igual. A mesma relação de nutrientes. Lá no futuro, eu abri uma trading company e das coisas, como eu estava lá, mandava fruta para o Brasil, e aí um monte de gente me pedia para comprar produtos de laboratório. Então eu comecei a ir nas feiras e ver e ter a relação com as empresas fabricantes de equipamento de laboratório, de análise e tal. Aí um dia eu estava na casa dessa Ana Primavera e eu falei para ela, escuta, eu perguntei para ela, da onde que você tirou essas informações sobre a relação de nutrientes? Porque não existe no mundo não existe nenhum equipamento que mede isso. No mundo não existe nenhum equipamento que mede isso, e eu uso isso, eu oriento para todo lugar que eu oriento, dá certo, eu usei em mim, eu usei na minha família. Meus filhos nasceram, cresceram nos Estados Unidos, nunca foram a médico na vida deles, nunca ficaram doentes, sempre foram os melhores alunos da escola. E aí eu sei que isso aí é certo. Só que eu conheço todos os equipamentos que existem. Eu sei que não existe nada que possa medir essa relação. Da onde que você tirou isso? Ela falou, isso aí é psicografia dos ETs. Palavras dela. Psicografia dos ETs, ou seja, aí eu falei, desde criança eu leio aqueles livrinhos, na época tinha uma revistinha, chamava Sentedor, que era do Masaharu Taniguchi. Masaharu Taniguchi é o cara que fez o Seichonoye. E ele escreveu a coleção A Verdade da Vida, e que eu li aquela coleção, e Masaharu Taniguchi, todos os escritos dele é psicografia. Ele não chama dos ETs, ele chama dos espíritos. Chama do que quiser, mas é alguma coisa maior que o inspirou a escrever. Que Deus inspira, manda essas mensagens através de algumas pessoas. E isso eu sempre acreditei. E todos os valores, e todos que esses caras que se diz psicografia, quando não tem, o que eu vejo, uma característica que eu sempre vi nos escritos do Masaharu Taniguchi, que é da Seichonoye, ou de outros autores também japoneses, que tem, que nem Ryo Okawa, esses outros autores que também diz que é psicografia, eu vejo assim, se é real ou não, do interesse de quem ganha. Não, ninguém ganha alguma coisa, mas todo mundo é beneficiado. 100% é beneficiado com aquele tipo de ensinamentos. E aí a Ana Primavera me vem e fala psicografia dos ETs. Aí eu vi que assim, aí eu passei a acreditar ainda mais naquilo que ela escreveu, porque não é um conhecimento da Terra, mas é um conhecimento enviado por Deus para ajudar a humanidade. E aí é o que eu vi. Aí, entrando nessa parte sabe? Foi bom.
eu vivia ali, depois, quando eu me estabeleci lá nos Estados Unidos, eu abri uma trading company. Deu muito certo. Deu muito certo em tudo. Você abriu uma trade numa época que o Brasil era extremamente restrito para o comércio internacional. Né? Não, Porque a porta só abriu, descancarou na época do Collor. exatamente nessa época. Ah, exatamente nessa época, década de 90 ali. E nessa época eu abri essa trading company e aí depois veio o pessoal do Plano Real. Eles contataram todos os produtores de todos os produtos para não deixar faltar produto, para não ter a inflação. Eles contrataram. Então, eles contrataram os produtores de maçã. Ela vai faltar maçã no mercado brasileiro. Vocês precisam, vocês têm duas opções. Vocês importam, continuam abastecendo o mercado, ou a gente vai contatar os importadores para poder, ou vai contatar os importadores para eles importar a quantidade que seja necessária para abastecer o mercado, para não deixar faltar mercadoria, para não fechar a inflação. Isso era um dos da terra. Aí os produtores de maçã, que sempre pelo menos um deles pegou no outro dia, ele já pegou o avião e já foi parar lá. Ele não conhece ninguém lá nos Estados Unidos, ele sabia que eu estava lá, porque de produção eu conhecia algumas pessoas aqui no Brasil, entre esses grandes produtores, eu conheci aqui, aí ele foi parar lá, quis comprar lá um navio de maçã, eu falei, arranjo para você. Aí eu fiz o contato e comecei a comprar e praticamente depois todos os importadores, todos os comerciantes de fruta me contataram lá e eu passei a ser o maior exportador de fruta do oeste dos Estados Unidos para a América Latina. Eu passei a ser o maior, carregava navios e carregava assim, mais de 10 navios de fruta. Uau. Navio são 150 caminhões, 3.000 toneladas, navio pequeno são 3.000 toneladas de coisa, 150 carretas de fruta. Então vinha essas centenas de carretas de maçã e pera. Eu passei a carregar depois dessa época, quando teve o Plano Real. O dólar 1 por 1 e o mercado aquecido, consumo grande, e eu carregava para fazer toda essa logística, porque fazer uma logística de arrumar um navio de mercadoria, você precisa ter bastante logística. Como eu tinha essa trading company, eu fazia logística assim, de produtos altamente perecíveis. Como morango, por exemplo. Foi o primeiro a ter essas frutas exóticas que entrou no Brasil e que até aqueles morangos hoje já tem. Depois ele fala, pô, mas você acabou com o seu mercado, o seu próprio mercado. Sim, eu mandei mudas daquelas variedades de morango para os produtores do Brasil. Meu interesse na época só era ajudar, como até hoje, é ajudar todo mundo que pede ajuda. E eu sei que isso beneficia todo o país, beneficia todo o país. Aí eu mandava... E eu fico vendo um monte de frutas aí hoje, um monte de variedades e tudo, eu me sinto muito bem. Eu me sinto ótimo de ver aquele avocado lá que as primeiras 50 e tantos anos atrás eu trouxe As mudas. Galinha. Quem muda, você precisa só trazer um raminho, depois daquilo lá multiplica. Daquilo lá multiplica. Esse tipo de contrabando que principalmente os japoneses fizeram. Então, você veja um monte de fruta aí no Brasil que serve da economia do Brasil e que dá sustento para um monte de gente, tudo feito pelo contrabando de plantas. Que nessa assim como muitos países vêm no Brasil, especialmente na Amazônia, para colher todo quanto é tipo de ervas ali, de chás, de plantas. Na verdade, diferente, porque os países vêm, por exemplo, a França compra praticamente todo o óleo de andiroba que a Amazônia produz. Onde produz? Só na Amazonas. Mas só na Amazonas. E quem compra?
Alguns cara vende aí, tem algumas cooperativas que vendem, mas o grosso do grosso, mais de 90%, é a França que compra, para fazer os comercios dela. Então ela pega e compra de tambores, né? E vende por miligrama. E, fazer perfumes, Sim. cosméticos, sabonetes, etc. Eles vendem por. Então, ele vende um vidrinho lá de 10, 5 ml, é o mesmo valor de um tambor que ele paga aqui. Paulo, Mas mas me diz uma coisa: 30 anos nos Estados Unidos. Você voltou para o Brasil quando e por quê? eu voltei, aí eu estava. A trade indo bem, década de Não, noventa. não, depois da a trade, naquela época lá, a trade estava muito bem. Mas depois teve a, a, a virada do segundo mandato do Fernando Henrique, que de repente o dólar de 1 para 1 passou para 1,90, de um dia para outro. Foi dia 13 de janeiro de 98, eu acho. 13 de janeiro de 98, votei, porque aí teve, quando foi reeleito, o Fernando Henrique gastou o dinheiro que o Clinton tinha dado para ele para desenvolver o Brasil, o Fernando Henrique gastou para segurar o valor da moeda, que estava o valor da moeda artificialmente. E aí tal, eu tinha um monte de recebíveis aqui, e então eu já não consegui mais receber por causa desse valor. Tá. E aí eu comecei a fazer outros negócios, foi até bom, porque aí eu diversificando, procurar produtos na China, aí alho chinês, os mesmos importadores de maçã importavam alho da China para abastecer o mercado, que naquela época o Brasil não produzia alho, e o Brasil é um dos maiores consumidores de alho do mundo. Aí eu comecei a comprar alho da China para mandar para o Brasil, né? Porque o alho ainda compensava em termos de a produção brasileira, tecnologia de produção, que não tinha tecnologia ainda de produção de alho, é que alho é uma cultura de clima temperado. É isso que eu vejo, esse negócio de clima, que é a coisa de Deus. Fez o planeta, tem hemisfério norte, hemisfério sul, todos os países ricos do mundo são países que têm neve. Não é todos, todos. Pega, olha o mapa, mapeia o mundo. Tem nenhum país rico que não seja um país que não tenha neve. Ou seja, eles têm as 4 estações do ano. Bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Eles têm um período de cultivo da comida deles, ou das coisas que faz, que obedece esse ciclo. Na primavera floresce, no verão ela amadurece, colhe no outono, a maioria colhe no verão, outono, e no inverno, depois vem neve e a planta descansa. Descansa. A folha caduca, perde todas as folhas. Então, são culturas de clima temperado, frutas de clima temperado. No caso, maçã, pera, por exemplo, frutos de caroço, pêssego, ameixa, nectarina, etc. Então, tem essas culturas que obedecem esse ciclo. E o alho é uma cultura de clima temperado. Ele cresce bem a uma temperatura de 2 a 12 graus, que ele deve se desenvolver e fazer isso aí. Dá para substituir artificialmente? Dá, que é o Brasil está fazendo hoje, os produtores de alho fazem, eles fazem o período lá de tilling, esse período de descanso, que a cultura precisa de frio, eles fazem em câmaras frias, depois eles plantam, para passar, que a cultura passou no inverno, depois veio a primavera e o verão, então vai colher no verão. Então isso aí eles estão fazendo artificialmente, está dando, e dá muito certo, tem a tecnologia para fazer, mas na época ainda o Brasil era dependente de alho argentino, espanhol e chinês. Eu entrei com alho chinês, e o chinês tomou conta. A China produz 2/3 de alho do mundo. Tá? Igual a cultura de alho na China é igual de trigo nos Estados Unidos. E eu sempre vi aqui, trigo, cultura que precisa de 20 e tantas pulverizações de defensivo agrícola para produzir. Lá no Rio Grande do Sul, Paraná, onde se plantasse trigo,
Então não tem, porque é uma cultura de clima temperado. A primeira vez, minha primeira viagem como coordenador de estudante, eu fui visitar uma fazenda que tinha um estagiário meu, né, lá no Kansas, nos Estados Unidos. Aí no Kansas, aí eu vi, lá cheguei na fazenda, a senhora pegou, vem comigo. Entrei na caminhonete, foi lá no meio da roça, lá, e lá o seu estagiário está naquele trator lá. E o meu marido está no outro trator. Estavam os dois semeando trigo. Mas era outono. Era o mês de outubro, que era outono lá na... Né? Aí eu falei, vocês estão fazendo... Aí eu falei, mas para. Da agora para frente, o tempo vai esfriar, a terra ainda está úmida. Então está semeando trigo. O trigo vai nascer e vai começar a nevar. Vai começar a nevar. E aí eu fiquei pensando naquilo. Eu fiquei pensando naquele negócio. O trigo vai começar a nevar, tá. Mas não tínhamos tempo. Aí saímos, vamos jantar e tá, tá. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Como é que é isso? Se o trigo vai nascer e vai começar a nevar, e realmente o trigo nasce, ele fica com média aí de uns 15 centímetros, e começa a nevar. Neva, fica lá mais de meio metro, 1 metro de neve. Ideal que seria 1 metro de neve, pelo menos, 1 metro de neve em todas as regiões. A área, assim, é plana que nessa mesa, então fica, a gente sei lá, 1 metro de neve embaixo. E o trigo está lá embaixo. Ele entra, hiberna, ele entra em dormência ali, igual o urso. Fica dormindo embaixo da neve, protegido. A neve não deixa a geada queimar, não tem sol, está lá dormindo embaixo da neve. Aí vem a primavera, o sol começa a esquentar, aquela neve começa a derreter, e o trigo está ali embaixo, umedece toda aquela terra, e ele dá um salto para cima. Não precisa de nenhuma pulverização, não precisa de nada, não tem nenhum inseto, porque morre tudo com a neve, não tem nenhum fungo, que é umidade zero, então não cria fungo, umidade zero, porque abaixo de 0 grau, é zero de umidade, tudo que é umidade congela, certo? E eu fiquei olhando aquele negócio e falei, a última, naquela cena ali, eu vi a última coisa que o Brasil precisa fazer é plantar trigo. É plantar trigo. A gente não tem, a menos que crie-se um trigo tropical. Não ficar tentando plantar aquele trigo que o mundo cultiva. Porque ele é propício para aquela região, para aquela temperatura. E que no Brasil não tem neve, fica a umidade no ar, dá todo tipo de inseto, que além não tem o que comer muito, vai tudo lá no trigo, todos tripes e cigarrinha e todo tipo de fungo, dá tudo, porque tem umidade, tem sol, e não tem jeito de fazer. Muito mais caro produzir do que comprar feito. Na época eu tive essa clareza, mas eu tive a clareza também. E foi nessa época que você voltou? Não. Nessa aí já era coordenador. Nessa época eu já era coordenador. Depois eu voltei. Você voltou quando? 2000? E aí eu vi quando a Dilma Lula tinha lançado o programa Minha Casa Minha Vida. A vida inteira lá nos Estados Unidos, a gente fazia churrasco. Minha casa era o clube dos brasileiros, toda semana ali, enquanto fazia churrascada lá em casa. E aí depois, não queria ver casa, visitar só de passear, bater perna, fazer exercício. E aí eu vi assim, tem um terreno como esse aqui, uma mesa, vamos supor que seja aqui. Aí faz toda a infraestrutura de esgoto, de encanamento, eletricidade, etc. E divide-se o lote, numera-se os lotes, faz as ruas, numera-se o lote. No meio ali, normalmente, tem a escola. Esse quadradinho ali no meio, onde tem esses cabos, seria a escola que já começava a ser construída.
e fazer uma meia dúzia de casas. Fazer uma meia dúzia de casas num canto do loteamento. As pessoas visitavam todas as casas, e o que a gente fazia, visitar modelos de casa. E a pessoa comprava, eu quero um lote não vizinho da escola, uma quadra depois da escola, tipo assim, quadra tal, e as pessoas iam comprando o lote. Comprava o lote, enquanto estava preparando a papelada de banco, etc. e tal, escolhia o modelo de casa, demora um mês, a casa estava prontinha e a pessoa mudava mudava para casa nova. Eu fiquei vendo isso um monte de... Aí eu vinha, como sempre, eu vinha para o Brasil, passava aqui uma avenida, via levantando prédio. Vinha, passava um ano, estava aquele prédio levantando. Vinha outro ano, aquele prédio lá está terminando, lá está, passava 3 anos. Para construir um prédiozinho desse aí, leva 3 anos. E o Empire Build Estates, o prédio mais fotografado, mais filmado do mundo, onde começou lá o King Kong, subiu nele. Aquele prédio levou 13 meses de fundação. Quando lançaram a primeira pedra lá, a fundação do prédio, iniciou o trabalho de fundação até ser inaugurado, com o prédio totalmente pronto, levou 13 meses. Naquela época, 1931, em 1931, eu vi construindo o Moscone Center de São Francisco, que é um dos maiores central de eventos que tem, né? São Francisco é o maior que tem. Então, são uma quadra, assim, mais de 10 mil metros, 20 mil metros de construção. Eu vi construindo inteirinho. Não levou 6 meses. Isso num lugar que dá terremoto. Na época, lá eu era coordenador de programa de estagiário. Então, eu recebia meus estudantes em São Francisco. E aí eu passava assim, mas eu vi aquele negócio ali. E eu via... Aí, quando o governo federal, no caso, na época, o Lula lançou o programa Minha Casa Minha Vida, e aí eu estava voltando lá, estava no aeroporto, voltando para os Estados Unidos, e um amigo apresentou um senador do Uruguai que queria que eu conhecesse um sistema construtivo. Fazer casa popular, fazer o casa do Minha Casa Minha Vida. E aí eu peguei e fui lá para o Uruguai, conheci. Eu já estava olhando e achava que o sistema construtivo do Brasil era o mais atrasado do mundo. E que o cara que bolou o sistema, ele é espanhol, que cresceu aqui na Argentina. A família vem de família tradicional de construtora pré-construído na América Latina, foi a primeira construtora de pré-construído na América Latina, e desde então, de herança de família, ele, menino rico, estudou nos Estados Unidos, estudou no Canadá, viu todo o sistema de lá, conhece profundamente a América Latina, ele cresceu, ele só nasceu na Espanha, depois ele cresceu toda a vida dele aqui, vendo a família construindo. Ele chegou e adaptou aqueles modelos de construção lá do Canadá, lá dos Estados Unidos, para a América Latina. E bolou o que eu considero até hoje o melhor sistema construtivo do mundo. Assim, com 6 pessoas, você põe uma casa de 50 metros de pé em 2 horas e meia. Uau! E uma casa que você pode atirar nela, não é igual as casas americanas, que você vê as paredes caem e tal, e a casa que eu morava, que eu construí também lá, e que eu vi como é que é feito, porque ninguém leva em consideração lá, não se leva que existe ladrão, que o ladrão possa invadir a sua casa. Não é uma preocupação que se tem. Não é isso. Então, as casas são daquele jeito. Até hoje é. Então, qualquer pessoa pode ir com um martelinho e entrar na casa de qualquer um. Pode. Todas as casas lá da Califórnia, assim, você vai com um martelinho, uma marretinha, e você entra em qualquer casa.
Só com isso, só com essa ferramenta você entra em qualquer casa da Califórnia. Até hoje. Tem essas casas novas, por quê? Porque Culturalmente ninguém vai... as paredes é feita de papelão. Aquelas paredes que você vê lisinha, na realidade é papelão, papelão mesmo, de papel craft. Aí bota uma tela de galinheiro e coloca para segurar o cimento que vai em cima desse papelão. O papelão é altamente térmico, é isolante de ruído, então a casa é mais isolada termicamente e sem ruído. Essas casas americanas são assim, porque o objetivo de uma residência é isso. Aí eu ficava vendo é absurdo que essa tecnologia que eu chamo de empilhar bloco, tecnologia dos egípcios, que se usa no Brasil. Os egípcios inventaram lá muito antiga. 5.000 e tantos anos, mas no Brasil não mudou até hoje. Não mudou nada, é o que eu fico vendo. Você entrou nesse negócio, não? Então, aí eu fui lá e ver. Aí eu fui ler e li todo o projeto do Minha Casa Minha Vida. Na época lá, quando foi lançado e tudo. Aí eu vi quem assina esse negócio lá. É o presidente Lula, a Casa Civil, que era a Dilma, tem a assinatura lá de um tal de Tavares, que era ministro do Planejamento, aí tinha um cara do Ministério das Cidades, e tinha o Guido Mantega, que era o ministro da Economia. E que, da onde que vinham os recursos? Iniciava com um aporte de 60 bilhões de reais na época, e aí os recursos vinham lá, um percentual de CMS, um percentual de IPI, um percentual de não sei o que caía dentro do caixa do programa. E aí, na época que eu li, eu fui verificar o que já tinha acumulado mais alguns bilhões, já estava quase, começou com 60 e já estava com quase 80 bilhões, porque muito dinheiro desses impostos que cai nesse caixa desse programa aí. E aí essa tecnologia que o cara pega e faz, e o custo, metade do valor do metro quadrado, eu comecei a comparar quanto que custa essas casas de alvenaria, essas casas de empilhar bloco aí, e quanto que custa aquilo lá custava. Você faz mais de 20 vezes mais rápido com um custo menos da metade do preço. Eu falei, vou fazer isso. Aí eu fiquei. Aí eu fui centenas de vezes lá para o Uruguai e tal, levei empresários, construtores, etc., mas tem um tal de DATEC, Diretriz de Avaliação Técnica, que a Caixa não financia o pré-construído. Não existe nenhum sistema pré-construído no Brasil reconhecido pelo governo federal. Então, não tinha jeito de viabilizar. Vamos trabalhar para viabilizar esse negócio aí. E fiquei. Quanto mais eu subia na hierarquia de chegar e conversar lá com o subministro e tal, e o ministro quanto mais a gente chegava perto de conseguir, mais a legislação piorava para não conseguir. E aí eu acabei não fazendo nada, nunca acontecendo nada, até hoje não existe nenhum sistema pré-construído no Brasil, e apesar de ter ido para Brasília lá centenas de vezes e tentando viabilizar esses negócios, mas não existe o lobby. Eu comecei a entender, existe o lobby de cimento que não querem... Assim como tem do combustível e vários setores, farmacêutico, enfim. Existe o lobby do cimento em nada. Mas, voltando lá atrás... Eu quero só te pedir o seguinte, a gente já está indo para quase 1 hora de entrevista e a gente não falou da questão da saúde, que você trouxe algo até para nos mostrar. Eu queria fazer uma conexão com o seu retorno para o Brasil e aonde você sai do agro ou conecta com a saúde para a gente dar o recado. Aí eu tô, então nessa época aí mesmo, eu estava nessa época, 2000 e quanto que era? Foi 2016, foi a eleição do Dória, acho que 14 ou 16 em São Paulo. Eu estava no hotel, num quarto, e eu vi na televisão a campanha eleitoral. Eu assisti todo o programa da campanha eleitoral. E aí eu vi lá todo mundo, todos os candidatos, sem exceção, falando que... todos os candidatos, sem exceção, falando que vai investir na saúde.
construir não sei quantos hospitais, mas aí cada um falava da sua maneira, mas contratar não sei quantos mil médicos, tá? Aí, no outro dia, eu tinha um cara me convidou, falou, vamos lá, tem lançamento de vereador lá, tal. Eu fui, um coquetel lá, tal, e tinha um monte de... Os caras vêm com aquele santinho, e querendo voto, eu falo, pô, mas isso aí vai dar de saúde. E todo mundo, aí eu falava um pouco com eles, falou, você precisa falar com o Padre Chicão. Quem que você não conhece? Aí veio o outro, precisa falar com o Padre Chicão. Eu fui lá falar com esse tal de Padre Chicão, se todo mundo está falando que o Padre Chicão é o cara da saúde da Zona Leste, lá e tal. E depois eu soube que ele é muito amigo do Mário Covas, então fez o hospital do bairro, ele fez a campanha, a USP Leste foi ele que levou, tem aquela USP lá à frente do aeroporto, por causa do trabalho de Chicão. Aquela Universidade Federal de Itaquera também é trabalho dele, através dessa conexão política, e ele era grande eleitor, grande líder. Tá? E eu conversei com ele falando que ele, como todo mundo, como você, Simonato, e todo o resto da população, você que está me ouvindo, todo o resto da população, você pensa que doença é que é saúde. Você pensa que doença é que é saúde. Como assim? Não, saúde tá, não. Você fala que saúde é a coisa mais importante que existe. Você diz que saúde é a coisa mais importante que existe, mas na prática você está referindo à doença. Você acha que investir em hospital é investimento em saúde. Você acha que investir em médicos, contratar médico, e o médico é um profissional de saúde. Quando nenhum médico, pode perguntar para o seu, teve uma aula de saúde durante o curso de medicina. Como assim? Ele não tem? Não tem. Pergunta Começou a polêmica aqui. Vamos aí para os nossos minutos finais falar disso. Então quer dizer que quando eu penso em ir num hospital para tratar da minha saúde, eu estou me referindo a uma doença e não Você nunca vai no hospital se você não estiver doente. Isso é verdade. Então, você... Ninguém toma um remédio se não tiver com uma dor. E exatamente, ninguém. Então, está pensando que aquilo lá está tratando da sua saúde, mas está tratando da sua doença. O que é tratar? É cultivar. Você pega um bezerro, é tratar. Você pega um boizinho, bezerrinho pequeno, e começa a tratar dele, ele vira um boi grande. Você pega uma criança, um bebê pequenininho lá, com a mãe, começa a tratar dele, começa a amamentar, depois começa a dar comida para ele e tal, vira um homem grande. E ele tratar, pega uma semente de uma árvore, planta ela, vira uma mudinha pequena, começa a irrigar ela, tal, tratar, ela vira uma baita de uma árvore. Então, tratar é cultivar, é fazer crescer. Tratar é fazer crescer. O médico nunca, nenhum médico fala, eu vou te curar. Nunca. Um médico vai falar isso para o paciente. Eles têm a aula do curso de medicina, que jamais devem falar para um cliente, eu vou te curar, ou falar para a família do cliente, do paciente. Não pode deixar que eu vou curar a pessoa lá, o seu pai, sua mãe, seu filho, etc. Nunca fala para a família que eu vou te curar. Ele fala, eu vou tratar. Ou seja, vai cultivar a doença até a pessoa morrer. Ou não é assim? Você tem razão. Inclusive a indústria farmacêutica, né? Os remédios são para prolongar a vida. Para nunca, não tem, né? Não existe, então, a ponto de, eu pedi umas, que eu queria mostrar que todos estão sendo enganados. Todos estão sendo enganados por essa grande indústria. A maior indústria do mundo hoje é a indústria a maior do mundo é a indústria de doença, o maior PIB do planeta. Não era a indústria de arma. Até uns tempos atrás, o PIB número 1 dos Estados Unidos era a indústria de guerra, as fábricas de indústria de arma. Mas hoje é indústria farmacêutica. Opa, tô vendo que a gente vai fazer uma alquimia aqui.
Fazer um negócio... Um experimento. Não, não é experimento, porque o experimento é quando você não sabe o resultado. Olha aí, mais uma para aprender hoje. Isso é quando você não sabe o resultado. Você vai fazer uma demonstração. Essa água aqui é a água mais vendida em São Paulo, porque é distribuída pela maior distribuidora do mundo, que é a Coca-Cola. Coca-Cola é a empresa que melhor logística tem no mundo. Essa água, segundo o rótulo dela, tem o pH de 7,42. Está escrito aqui no rótulo dessa... Pode pegar essa água e ver, dependendo da fonte. Tem alguma... Eu peguei fonte já de 6,7 de pH, da mesma marca, Cristal. Mas é Coca-Cola, que ela vai colocar o que é mesmo. Isso aqui é um reagente de cor e de pH. E está dizendo aqui que essa água da Coca-Cola tem o pH de 7,42, está escrito aqui. Então, se a gente pega e coloca esse reagente e vê pela tabela de cor, confere. Está na casa do 7 ali. Essa aqui é a casa do 7 e aqui está um pouco entre 7. Isso aí é o mesmo teste que se faz em piscina? Exatamente. Só o reagente é um pouco melhor, mas é a mesma coisa. O reagente da piscina. Está entre 7 e 8 ali a cor. Está entre 7 e 8 conforme está escrito no rótulo. Conforme ela escreveu no rótulo, 7,42. Essa daqui também está escrito 7,42. Essa daqui é a mesma, a água cristal. Está escrito exatamente as mesmas coisas aqui no rótulo. Só que também está escrito no rótulo água com gás carbono. Está escrito... Essa aqui é uma água natural. E aquela ali é uma água com gás. A água com gás carbono. Está escrita a mesma coisa. Só que... Está escrito no rótulo 7,42. pH só muda. Que está com pH 4. Aqui. Existe uma reação por causa do gás carbônico? O que é o gás carbônico? Está escrito aqui água com gás carbônico. É a única coisa. Toda a composição química, tudo está escrito igual. Só que ela escreve também água com gás carbono. Gás carbono, o que seria o gás carbono, então? O gás carbono é o ar que você expira. Você inspira oxigênio. Aqui. E você expira gás carbono, que faz isso aqui. Tá? Em 1931, um alemão ganhou o prêmio Nobel porque ele afirmou que todas as doenças iniciam por célula ácida. A tabela de acidez vai de 0 a 14, 7 neutro, o abaixo de 7 é de cadáver, todo mundo morre, pessoa morre, se pH, as células saudáveis de uma pessoa saudável, 7,8, a água, a célula de um bebê, quando nasce, 8,2, à medida que os anos vão passando, as células vão se autocopiando, e nessa de autocopiar, quando a pessoa tem lá 70, 80, 90 anos, já não tenha tanta nitidez, porque já foi copiada milhares de vezes ao longo da vida, foi copiada aquela célula, já não transmite as mesmas propriedades que teria de uma criança quando está em crescimento. Que em crescimento ela vai se multiplicando, inclusive, mas depois chega num certo ponto que ela vai se acidificando. E aí, quando abaixa de 7, e aí que eu pedi até para a menina ter um canudinho que eu não trouxe, e arrumamos uma caneta para mostrar. Isso aqui é a água que a gente estava bebendo. Essa aqui... Tô até com medo de saber o pH dessa daí agora, hein? É a água aqui... Pegamos aqui no filtro da Board Academy. Vamos ver como é que tá o pH dessa água. Tá ótima. Vai estar em torno de 7, vai estar igual a água a água da Board Academy vai estar igual a água, porque a água da Sabesp
é uma das melhores empresas. Está perto do 7, né? A água, por lei, e a Sabesp é uma empresa que obedece muito à lei, a água fica entre 6,5 e 7,5 em todas as cidades. Todas as cidades que a Sabesp faz, a Sabesp faz uma água que fica entre 6,5 e 7,5. Essa é uma água saudável? Essa água é ótima. A água da Sabesp é uma água muito boa. Não, mas eu digo assim, uma água que a gente for comprar, uma água que esteja com pH próximo a 7 é o número a ser buscado. O ideal, a água melhor que tem é onde as pessoas vivem mais de 100 anos, que tem o pH acima de 9. Acima de 9. Acima de 9 é o lugar que a água se deve. Agora, o que eu mostrei aqui, para vocês verem, o quanto toda a humanidade está sendo enganada, principalmente no Brasil, mais no Brasil do que em outros países, porque a mídia aqui é mais concentrada, que só fala mentira para te enganar, tá? Nada do que a grande mídia de TV aqui faz alguma coisa para que ajude algumas pessoas. Mandaram a população usar máscara. E a população usou. Era só eu no vagão de metrô, que eu ando de transporte público, só eu no vagão de metrô que não tinha máscara, que nunca usei. Todo mundo olhando para mim. E eu falo, mas eu sempre imaginei, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, fez perfeito. Cada ser humano é um ser diferente, ser único, mas perfeito. Em concepção, se usar as coisas de Deus. Qual o alimento mais importante que Deus deu para os seres vivos? Foi o oxigênio. O oxigênio é, de longe, o alimento mais importante que existe. E aí você inspira. Para que tem o oxigênio? Qual a função dele? Você inspira, você faz a limpeza do corpo e todas as células, que oxida toda a sujeira, e você solta em forma de gás carbono, no momento que quer dizer, que é o mesmo gás que é colocado nessa água. Aí, e se você fizer direto, então se você vai direto, aí o que acontece? Está clareando, está baixando o pH da água com o gás carbono que você está eliminando do corpo. Uma água boa, com pH de 7, se transforma numa água com pH ácida. Ácido. Ácida, já baixou para 5. Aí, o cara falou lá atrás, ganhou o prêmio Nobel por isso. E para ter ganho o prêmio Nobel e para ter essa afirmação, foram milhões e milhões de testes feitos, com milhões de pessoas concluídas. E todas as doenças iniciam por célula ácida. Quando eu vi esse treco na televisão, eu na aula da noite, estava dando aula foi numa sexta-feira, porque eu sei que estava dando aula nesse dia, e aí eu estava lá na sexta, lá na igreja, aula de saúde, aí o padre, eu falei para o padre, à noite não vou dar aula repetir a aula da manhã, na noite eu vou falar disso aqui. Aí eu comprei essa água de Coca-Cola, eu fiz isso aqui, mostrar o quanto a humanidade está sendo enganada e vai ser enganada, vai seguir esse negócio tudo. Isso serve só para bebida ou todos os alimentos também? O pH é uma coisa que a gente tem que se preocupar em toda a alimentação? Toda a alimentação. Então, quem quer emagrecer só fazer dieta alcalina, você comer todos os alimentos alcalinos, água de todos os alimentos alcalinos, é a maneira de trocar a memória das células. Troca a memória das células, porque todas as células, quando o corpo não consegue eliminar a acidez, ele vai para proteger o corpo transforma em gordura. E transforma em gordura. Então, para não prejudicar. Então, por exemplo, você pega um teste de uma pessoa meio obesa, meio gorda, e teste de uma pessoa magra, nos testes de sangue,
tem o quadro ideal, né, que sai a tabelinha, e a da pessoa gorda sempre vai dar melhor que da pessoa magra. Ou da pessoa mais gorda, porque o organismo dela é muito boa, ela é feita para proteger a pessoa e transforma aquela célula ácida em célula adiposa, célula gorda. Como a célula se autocopia, ele vai multiplicar cada vez mais aquela célula. Aquela célula se vai copiar, a célula gorda, né? Porque ele acha que aquela célula é que é boa, não a outra. Por isso a dificuldade muito grande das pessoas que engordou emagrecer. Falar engordar é fácil, emagrecer é difícil por conta disso. Mas eu compro lá um pacote de macarrão, de arroz, de feijão, um pão. Eu não lembro, assim como você mostrou na água, não tem no descritivo ali o pH. Nenhum lugar tem. Não tem, é só em líquidos que isso aparece. Só na água que tem. Mas todas as comidas têm, todas, sem exceção, tem o seu pH. Todas as frutas têm. O que eu posso me alimentar ou ingerir para neutralizar, às vezes, o efeito de um outro item que eu estou consumindo errado? Ou com pH baixo? Dá para fazer esse equilíbrio? Dá para equilibrar e dá para fazer. Por exemplo, o ideal para ter uma saúde é beber uma água dessa. Isso aí. Essa daí arrebentou a boca do balão. Essa daí está na 9, 10. 10 de pH. Isso aqui, essa é uma água natural ou ela é preparada? Essa é a água da Sabesp, que foi industrializada. A origem dela é uma água da Sabesp normal, mas ela passa por um equipamento que produz essa água. Porque lá atrás, tem um primeiro-ministro, Kakuei Tanaka, lá de 74, ele foi primeiro-ministro do Japão. Aí ele pega e chamou a atenção dele. Por que os governadores de Okinawa não tratam dos doentes? Porque como assim? Manda 100 lá para tratar dos doentes. Aí volta lá, 95, 98, volta, simplesmente aquele dinheiro volta. Aí mandou um assessor ir lá para ver, para conversar com o governador lá do estado de Okinawa, por que eles, não é só ele, mas os antecessores também, devolvem o dinheiro para tratar dos doentes. Eu falo, o dinheiro não está escrito aqui, dinheiro para tratar de doente? Tá, aquela verba para tratar de doente, tá? Ninguém fica, se eu pegar esse dinheiro e usar para fazer uma escola, ou para atividade escolar, alguma coisa assim, eu vou preso. Está escrito que é para doente, não é para escola. Para escola vem esse dinheiro aqui. Esse aqui eu uso para escola, esse aqui eu uso para doente. E aí ninguém fica doente aqui. Simplesmente. Aí ele voltou lá, fez a reportagem, até falou lá pro primeiro-ministro que lá ninguém fica doente. Mas então morre, né? Todo mundo vive mais de 100 anos. Todo mundo, mas não, todo mundo vive mais de 100 anos. E, então, ele pegou e montou uma equipe de cientistas. Aqueles prêmios Nobel que tem no Japão, os cientistas de todas as áreas, seja química, física, de medicina, ou tudo, mandou lá montou a equipe dos melhores, as melhores cabeças lá do Japão, e falou para eles, a tarefa deles, vai lá e descobre por que ninguém adoece em Okinawa. Naquela época, lá, década de 70, não existia tanto equipamento, ou tanto conhecimento, ou equipamento para medir as coisas, mas tinha para medir a água. Aí os cientistas viram que toda a água que brota do arquipélago, qualquer parte do arquipélago, é água alcalina, água de pH 10. Toda a água é de pH 10. Acharam a fonte da juventude aí. Aí eles falaram, mas será que a água, porque qual é o pH do corpo? É 7,8, pH do sangue, 7,4. Então você vai colocar uma água de pH 10 e lá todo mundo, aí vai onde no mundo? Aí saíram para viajar pelo mundo para descobrir esse negócio. E onde tem, as pessoas naquela época já
Já sabia que lá na Itália, na ilha de Sardenha, no sul da Itália, que é ilha, eles já vivem mais do que o resto da Itália. E lá na Grécia, na ilha de Cária, na Grécia também é ilha, isolada lá da Grécia, todo mundo vive mais de 100 anos lá. As pessoas vivem lá mais. E aí a água também sai, porque é ilha e é origem. Só para você virar para cá por causa da câmera, senão o pessoal não vai te pegar. Ilha vulcânica. A ilha vulcânica, com milhões de anos, aquela lava do vulcão vira carbonato de cálcio, por isso a água que brota sai alcalina. Então a gente tem uma pista aqui, talvez, do cálcio. O carbonato de cálcio pode ter a ver com elevar o pH da água. Carbonato de cálcio é o melhor cálcio que existe. Isso vale, voltando lá para o agro, isso vale inclusive talvez ali na hora de preparar a terra para o plantio também, calcário. Calcário dolomítico é o que se joga na terra. Para quebrar a acidez da terra. Se a terra tiver com pH acima de 6,5, aí você pode produzir qualquer cultura. Tá? É o que os japoneses ensinaram. Fantástico. É o que os japoneses ensinaram. Agora, o corpo humano funciona igual também. Só que assim, na terra você não pode levar o pH nunca acima de 7,5. Acima de 7,5, 8, tal, você não pode levar. Então, se tiver um lugar que o pH está acima de 8, você tem que acidificar a terra, que a planta ela vai trabalhar legal entre 6,5 e 7,5, todas as plantas. Aí você mantém, que é o pH da água da Sabesp, em todas as cidades. E eu já vi, eu trabalho com isso, eu já vi em várias cidades. Mas para o corpo humano, beber um pH de 9, 10, tudo bem. Porque para o corpo humano, quando você bebe um pH de 10, o corpo humano tem todo um mecanismo de inteligência para regular. Aí, por exemplo, uma pessoa tem diabetes, tá? Aí eles dão lá metformina, tá? Aí o que faz esses remédios? É o Bolsa Família para o pâncreas. Quem tem que produzir insulina é o pâncreas. O pâncreas também é um dos reguladores de pH do corpo. Quando você joga um pH 10 no corpo, o pâncreas vai produzir a insulina para acidificar, para equilibrar. Então, a pessoa que tem diabetes, só beber dessa água, não precisa mudar nada da dieta. Pode comer açúcar à vontade, bebe dessa água e regula, acaba a diabetes. Incrível. Paulo. Aí regula todos os órgãos, porque o negócio de remédio é para substituir a função de cada órgão. Sim, tá? É uma muleta. É para substituir a função do órgão. E essa água vai fazer o órgão trabalhar, diferente de qualquer... E essa água é tão fina que água com óleo, ela... Não se mistura. Não se mistura. Água com óleo não se mistura. Eu falei, quem precisa me conhecer é o Marçal, que está falando que outro dia ele pegou e falou que é igual água com óleo. Ele falou aqui nem água com óleo, que ela não se mistura. Né? E aí, vamos ver aqui. É verdade, ela fica separada. E essa aqui é óleo, e essa água fica separada, ela não se mistura. Aí você coloca isso aqui e virou leite. Se mistura. A água daqui foi a água do pH 7 da Sabesp. É. E a de lá foi a água que passou trouxe. pelo tratamento que está com pH de 10. Isso. Se mistura. Se mistura, porque é tão fina, tão fina. 2.000, o aparelho transforma essa água em uma água tão fina, 2.500 vezes mais fina que essa outra, que ela consegue entrar na molécula de óleo e se misturar. Ela consegue fazer, por exemplo, aqui eu vou fazer isso aqui porque eu vou beber. Tem esse copo aqui e tem o chá. O chá, você precisa ferver ela para fazer o chá. Mas aqui eu vou fazer, espera um pouco.
Isso aqui eu vou beber. Aí, e com o chá, ela faz o chá aqui sem precisar ferver a água. Aqui. Aqui já saturou. O chá não vai ficar chá verde, que esse chá japonês, camélias chineses não fica mais amarelo do que isso. Ele não fica mais amarelo que isso aqui, não fica isso aqui. Isso aqui está pronto chá para mim beber. Então, Muito bom. Já fica assim. Então, eu falo, aí lá traz o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, todos os médicos fazem juramento de Hipócrates, ele falou que todas as doenças iniciam pelo intestino. Todas as doenças. E não é uma, duas, é 100% das doenças inicia pelo intestino. Isso aí o pai da medicina falou lá há 450 anos ou mais antes de Cristo. 2.500 anos depois, um japonês chamado Hiromi Shinya inventou a colonoscopia. E aí ele lê todo o intestino por dentro, sem ser invasivo, ele já lê todo por dentro com a câmera e tudo. E Fion inventou esse negócio. E depois de ele ter feito 350 mil exames de colonoscopia, ele afirma, água Kangen, essa água aqui, que os japoneses inventaram, limpa o pior intestino em, no máximo, 3 meses. Aí, como eu conheço de nutrição, que veio lá da terra, da agricultura orgânica, e eu sei que funciona, e eu usava em mim, nas minhas crianças, que nunca meus filhos foram médicos na vida, aí eu pego e falei, por isso aí eu posso. Aí eu comecei a dar essas aulas, usando essa ferramenta, essa água, mais um pouco de orientação de nutrição, e aí eu vi que ajudar a saúde de várias pessoas, você se tornou um especialista nisso. Todas as doenças, eu vi que são reversíveis, todas as doenças curáveis, não existe doença autoimune. Tem a escola, curso de pós-graduação. Um dia eu fui falar com o médico, ele falou, não, eu sou doutor, especialista, e ficou não sei quantos anos estudando doenças autoimunes. Eu falei, não existe. Todas as doenças curáveis, todas, sem exceção, é curável, e esse negócio de doença autoimune não existe, né? Aí ele ficamos conversando e ele começou a me chamar de doutor, porque tudo que eu falava, eu argumentava, falava, faz assim, faz assado, tal, você cura. E ele realmente, como ele foi até doutor em doença autoimune, ficou convencido de que não existe doença autoimune. Muito bom. Paulo, eu preciso te cortar agora, porque a gente já está falando há 1h30. Nossa Senhora! O tempo voou. O tema aqui é muito relevante. A gente vai, com certeza, marcar outras oportunidades de você trazer esse conteúdo aqui para o nosso podcast, que normalmente a gente fala com nossos empresários, conselheiros, convidados, sobre temas corporativos, de governança, de conselhos. Mas hoje a gente teve uma aula aqui. Primeiro, uma aula de história da agronomia, inclusive no Brasil. A história de um grande profissional que do Brasil foi para os Estados Unidos, voltou para cá. E essa conexão com a saúde. Você sabia sobre o pH da água, sobre a importância disso? Vale a pena pesquisar um pouco mais a fundo essa história para ter uma vida saudável. Eu queria, Paulo, que você deixasse seu último recado, um aviso para a turma. Como que a gente pode encontrar esse tipo de água? Ou como que a gente pode transformar a água que a gente já recebe numa água mais saudável? Enfim, que recomendação final você poderia trazer para o nosso público? Bom, a primeira recomendação, eu fico ao serviço. Tá, eu dei aula, existia 34 aulas de 2 horas cada aula no YouTube, no canal da igreja. A igreja tinha um canal do YouTube, e aí quando começou o Covid eu dei aula de CDS, em que ensino a fazer vacina e ensino as pessoas a se livrar de todas as doenças lá também. E aí descobri aula de CDS, dióxido de cloro, que é a substância mais proibida, talvez hoje a substância mais proibida pela humanidade, porque substitui pelo menos 80% de todos os remédios de farmácia e é praticamente de graça. Naquela época lá que eu estava dando aula, eu falei, com R$50 você cura 10 pessoas de Covid. R$50 você cura 10 pessoas. E quem iria
se preocupar depois com Covid ou com vacina se o CDS cura 100% sem deixar sequela. Descobriram essa aula lá no YouTube e cancelaram todas as minhas aulas, porque tinha aula que eu ensinava a curar câncer, curar diabetes, curar todas as doenças autoimunes. E aí foi apagada tudo, porque aí quem é dono dessas indústrias da mídia é os mesmos donos de todos os bancos do mundo, de toda a mídia mundial. Então, o que eu tentei mostrar aqui, que eu falei para o Marcelo, que a humanidade está sendo enganada. A humanidade está sendo conduzida que nem gado. O padre Ticão, depois que ele viu isso, testemunhou tudo que todos os membros da comunidade dele lá ficavam... Ele falava em todas as aulas, a humanidade está sendo tocada que nem gado pela indústria do dinheiro. E é isso. Agora você, empresário, que queira fazer todos os seus funcionários ficar bem fisicamente, que é o que mais aumenta a produtividade da sua empresa, e intelectualmente, mentalmente, eu fico à disposição, você fica à disposição do board, procura eles aqui, que faça, não precisa acreditar, custa zero para você, seus funcionários vão ficar tudo bem, e eu oriento todos, eu estou aqui para orientar todos, exatamente para mostrar que vocês estão sendo conduzidos. Tem empresa que oferece plano de saúde, não sei o que, para funcionar, oferece saúde de verdade. Então, é isso que... Muito bem. Paulo, muito obrigado por essa aula, parabéns pela sua história de vida, carreira, profissão. Aprendi muito hoje aqui, especialmente aqui com esse desfecho final sobre o pH, um tema super relevante e comprovado aí, né? Tem as histórias, os países aí, a população que realmente vive acima dos 100 anos, e você trouxe aqui um conteúdo muito relevante para o nosso público, então, novamente, o meu agradecimento. E a vocês que nos assistiram até agora, coloca aí o seu comentário, se você achou isso relevante ou não, deixe sua curtida. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho, para receber, então, notificação de outros conteúdos que a gente venha a transmitir aqui pela Board Academy e pelo nosso podcast Os Conselheiros. Quer saber mais sobre esse assunto? Procura pelo Paulo Sato nas redes sociais. Não encontrou o Paulo Sato? Pode procurar aqui pela Board Academy, a gente faz a conexão também para que ele, como professor especialista de saúde, possa te ajudar a sua empresa aí também e todos os seus colaboradores. Meu muito obrigado a cada um de vocês e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.